meus amores! Vim contar um pouquinho sobre o relato da minha primeira gestação, mãe de primeira viagem, como foi e como descobri a minha gravidez. Pois eu tomava a injeção todos os meses, eu tomava a injeção todo dia 20. E todo dia 20 eu também fazia um teste de gravidez antes de tomar a injeção. E foi num belo dia 20, fui tomar a injeção. E aí, antes de tomar a injeção, comprei um teste de gravidez e fui fazer. E fiz na loja que eu trabalhava, né? Fiz o teste de gravidez e rapidinho, foi coisa de segundos. Na hora que eu coloquei o teste na urina, já subiu os 2 pauzinhos. Sem acreditar, chamei uma amiga minha pra ver. E ela falou, é isso mesmo, parabéns. Aí eu fiquei meio que... Você imagina, você tomando injeção e aí confiando na injeção e descobre que tá grávida. Por que que eu fiquei grávida? Provavelmente foi porque eu tive o corona e do corona eu tomei antibiótico e o antibiótico cortou o efeito da injeção. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu fui no ginecologista. Antes disso, eu fui fazer o exame de sangue para confirmar. E aí fiz o exame de sangue, fiz de manhã, recebi o resultado à tarde e no outro dia já fui no ginecologista para ele poder me passar, né, explicar o que eu tinha que fazer, quais eram os procedimentos, qual remédio tinha que tomar, exames a fazer. E aí, chegando lá no ginecologista, ele ficou surpreso. Se ele ficou surpreso que é ginecologista, imagine eu, entendeu? Aí ele só não passou o exame de sangue, porque eu já tinha o exame de sangue, mas passou outro tipo de exame e passou o transvaginal, que era pra ver como é que tava o tamanho, quantas semanas eu tava. E aí marquei e fui pra casa. Só que antes disso eu fui na loja, entreguei a carta do médico e o resultado do exame de sangue. Porque como tava com pandemia, eu não poderia trabalhar. Mulheres grávidas não poderiam estar trabalhando. Aí quando foi com 8 semanas mais ou menos, comecei a me sentir muito mal mesmo. Muito vômito mesmo. E aí fui no médico, aí ele me deu o Dramin na veia, me passou o Dramin na veia e me encaminhou, pediu pra mim voltar pra casa, que era normal, coisa normal de gravidez. Voltei pra casa e do mesmo jeito, aquela ânsia de vômito, aquele mal-estar e ruim, passei mais de uma semana ruim, só vomitando, até a água que eu bebia, eu vomitava. Até aquela água que a gente tem que se hidratar, tem que tomar para poder se hidratar, eu não parava no meu estômago. Aí resolvi, meu esposo estava trabalhando, mandou mensagem para minha cunhada, irmã dele, e ela me levou no hospital. E aí me deram o Dramin, E aí naquele dia parou um pouco o vômito. No outro dia já comecei de novo, aquele vômito. E nada de passar, e eu tava me sentindo mal, já tava fraca, já tava sem força alguma. Aí voltei pro hospital. Aí minha cunhada que tinha me levado, se eu não me engano, acho que foi minha cunhada que me levou, ou foi minha sogra, não lembro, não me recordo. E aí chegando lá, e tomei o Dramin na veia, tomei outro nome, eu acho que é outro remédio lá de vômito. O Dramin não funcionou. Eu continuei vomitando e eu já não tinha mais nada para vomitar. Aí me deram um outro medicamento que também não adiantou nada. Isso eu cheguei lá, acho que era 2 horas da tarde. Quase 10 horas da noite, eu continuava do mesmo jeito. O que acontece?
a doutora passou na sala e ela viu que eu tava ruim, que até a veia para eles pegarem, me deram um monte de furada e nada de achar veia. Acharam na minha mão. Aí ela falou: olha, mãezinha, eu vou ter que te internar. Não posso te mandar pra casa, porque você, com esse vômito que você tá, eu te mando pra casa agora, ou mais tarde, ou amanhã você vai voltar. Porque você não tá bem, você já tá desidratada. E aí foi quando eu descobri que eu tava com, acho que é hiperimésia que fala. É uma coisa assim. E não parava nada no meu estômago. Tanto que quando eu fiquei internada, no primeiro dia eu só tava tomando um líquido. Líquido e na veia. Na veia foi acho que 24 horas e depois eles começaram a me dar o líquido. E aí o que eu podia comer, o que eles me ofereciam lá era purê de batata, purê de mandioquinha, purê de cenoura, uma carninha moída, um frango desfiado no molho. Eram as únicas coisas que paravam no estômago e mesmo assim tinha um dia que não tinha jeito, não parava, não ficava. Aí fui no. Quando foi com 3 dias que eu tava internada, já tava melhorzinha. Aí me mandaram pra casa, falou que eu já não podia ficar mais no hospital, que já tinha 3 dias, já tava melhor. E aí o médico de lá me passou um remédio chamado Vonal. E aí eu comecei, ele falou, olha, você só toma esse Vonal se você realmente estiver com ânsia de vômito, querendo vomitar. Aí eu como eu não tava no primeiro dia, eu não fiquei ruim, aí quando foi no segundo dia, eu comecei a tomar o Vonal, porque voltou aquela ânsia, voltou aquela vontade de vomitar. E aí nada queria parar no meu estômago. Aí voltava pro hospital, aí me davam Dramin, me mandavam pra casa, voltei pro hospital acho que umas 2 vezes com dor no estômago. E eu não sabia o que era essa dor no estômago. Pra mim, que eu já tava em trabalho de parto e eu já ia ter meu filho ali mesmo. Isso eu tava com 14 semanas. O bebê não ia sobreviver a 14 semanas. Aí, quando foi com 6, 7 meses, aí também continuava aquela dor. E era uma dor tão insuportável que eu sentava, eu me ajoelhava, eu ficava de ponta cabeça e nada dessa dor passar. Aí fui no hospital e aí bateram ultrassom pra ver se o bebê tava bem, se era alguma coisa. Até exame de toque fizeram em mim e não era nada. Aí quando eu tava perto de ganhar bebê, com 38 semanas, e aí eu comecei a ter aquelas contrações de treinamento. Eu tinha marcado meu parto para uma quarta-feira. Aí quando foi na terça-feira, aí eu entrei em trabalho de parto. Na verdade, na segunda-feira eu já tava ruim, já tava com muita dor mesmo. E aquela dor já era aquelas contrações vindo. Só que não era aquelas contrações que vinha e aí passava 2, 3 minutos, era descontrolado, vinha 5 minutos, aí depois ia pra 7, ia pra 10 minutos. E aí quando foi de segunda, aí eu fui no hospital, aí ele falou que o meu colo do útero tava grosso ainda. Aí voltei pra casa, quando foi na terça-feira, 1 hora da manhã, de segunda pra terça, 1 hora da manhã, voltei pro hospital e nada. E aquela dor, e aquela dor. E aí o médico falou, olha, você tá com uma pontinha do dedo de dilatação. Só que eu já tinha marcado minha cesárea, né, pra quarta-feira. E aí eu sentindo aquela dor que não sei se é normal, se e nada. E aí voltei pra casa 2 horas da manhã. Quando foi 6 horas da manhã, sem aguentar, fui tomar banho. E aí fui fazer xixi, na verdade. Aí fui me secar e eu vi que saiu tampão. E o tampão já saiu com sangue. E aí tomei banho, dei aquela aliviada naquela hora que eu tomei aquele banho. Aí daqui a pouco voltou de novo, voltou forte. E aí meu esposo tinha ido dormir um pouco, foi dormir com a mãe dele, né? Deitou na cama da mãe dele e foi dormir, porque ele precisava trabalhar
Se não fosse pra mim ter naquele dia, ele ia ter que trabalhar. Então, ele já tava virado, já ficou comigo a madrugada toda. Aí eu deixei. Só que aí a minha sogra levantou e falou: Marcos, vamos levar a Manuela no médico, que ela não está bem. Aí fomos pro hospital, chegamos lá. Eu tava com 1,5 dedo de dilatação, quase 2 dedos. Aí eu falei pra doutora, eu falei: olha, doutora, minha cesárea tá marcada pra amanhã, só que ela falou: você já tá em trabalho de parto, porque eu já tava vindo, as minhas contrações já tava vindo, mas tava vindo muito frequente. Aí eu falei pra ela que queria cesárea, que eu tinha marcado a cesárea e eu queria cesárea pra aquele dia. Aí ela falou: então eu vou fazer assim, eu vou te internar e aí quando for mais tarde a gente faz sua cesárea. Quando surgir uma vaga, a gente te encaixa pra fazer sua cesárea. Foi no hospital particular, né? Se tivesse sido em um SUS, aí teria que ser normal mesmo. Aí eles iam tentar induzir meu parto. Só que eu já tava sem força, já tava sem dormir 2 dias, já tava sem força nenhuma, tava sentindo muita dor. Então, pra mim, o melhor era o cesáreo mesmo. Só que em SUS, infelizmente, tem que ser o normal, né? Só que como eu tinha convênio na época, aí eu optei pelo cesáreo. E aí eu ganhei ele, já era 5h15 da tarde, ganhei meu bebê. Fiquei internada 2 dias e meio, ganhei ele na terça-feira à tarde, na quinta-feira de manhã já me liberaram. Minha recuperação foi maravilhosa da cesárea, não senti nada. E aí viajei, fui pra Bahia com 2 meses, ele tava com 2 meses quando eu fui pra Bahia. E curti um pouco lá, só que aquelas dores que eu sentia no estômago persistia. Falei, meu, não é possível, não é normal você sentir essa dor e não ser nada. Aí fui no hospital, chegando lá, me encaminharam para fazer uma ultrassom para ver se não tinha esquecido nada no estômago, né? Na cirurgia. Foi quando constataram que eu tava com pedra biliar, pedra na vesícula. E, meu, era uma dor que Buscopan em casa, se eu tomasse, não ia mudar em nada na minha vida. Aí, o que eles faziam? Buscopan na veia. Era a única solução, Buscopan na veia. Quando ele tava com 4 para 5 meses, eu tive ele em fevereiro. Quando foi em junho, aí eu passei no cirurgião. E aí, como eu tava sentindo dor, ele falou: olha, vai pra tal hospital. E aí, chegando lá, você pede pra se internar, fala que eu pedi pra você se internar, que eu vou fazer sua cirurgia de manhã. E foi com que melhorou 100%. Eu fiz a cirurgia no outro dia de manhã, em junho, e tiraram umas pedrinhas mini, acho que do tamanho de um grãozinho de arroz, mas que me faziam mal danado. E é isso, gente. Eu relatei um pouquinho do que aconteceu comigo na minha gestação. E espero que tenham gostado. Se gostou, deixe sua joinha. E se inscreva no canal se não for inscrito. Tchau, tchau!